Neste vídeo, analisamos os piores ataques de chimpanzés já registrados. Desde um animal de estimação suburbano, que desfigurou o rosto de seu dono, até um tratador profissional dominado durante uma sessão rotineira. Começamos com o caso que prova que a familiaridade não é proteção, pois para esta primeira vítima, o predador estava escondido à vista durante anos. Era 15 de março de 2015, e a névoa matinal pairava sob o denso dossel de uma reserva florestal no oeste de Uganda. Trilhas estreitas de terra serpenteavam pela vegetação úmida, enquanto macacos colobus se moviam acima, e gritos distantes ecoavam pelas árvores. As regras do parque exigiam que os visitantes permanecessem em grupos fechados e mantivessem pelo menos 7 metros, cerca de 23 pés, das comunidades de chimpanzés habituadas. Vanessa Choi, 24 anos, trabalhava meio período em uma cafeteria em Portland, enquanto tentava crescer uma conta de mídia social focada em vida selvagem, estagnada em 2.800 seguidores. 6 meses antes, ela havia sido demitida de um estágio de marketing de curto prazo e usou economias pessoais para financiar uma viagem solo à Uganda, na esperança de que filmagens próximas de vida selvagem aumentassem seu público. Seus pais, que operavam um pequeno restaurante, a incentivaram a buscar um trabalho estável e pararam de oferecer apoio financeiro, quando ela recusou. Online, ela apresentou a viagem à Uganda como um ponto de virada. Sua compra mais recente foi um bastão de selfie de fibra de carbono leve que se estende por cerca de 3 pés. Postagens anteriores sobre vida selvagem haviam gerado pouco engajamento, e ela estudou as técnicas de enquadramento de outros criadores para produzir imagens mais próximas. Ela se juntou a um grupo econômico de trekking de chimpanzés que anunciava encontros supervisionados por guardas florestais. A orientação pré-caminhada repetiu 3 pontos: permanecer em grupo, evitar contato visual direto e nunca estender objetos em direção aos animais. Os chimpanzés em Kibale vivem em comunidades estruturadas, lideradas por machos dominantes. Machos adultos geralmente pesam entre 150 e 70 quilos e possuem uma força significativa de tração na parte superior do corpo em relação aos humanos. As exibições de dominância podem incluir investidas, agitar de galhos, gritos altos e pisoteios. A observação da manhã ocorreu perto de uma clareira parcialmente aberta, onde 6 chimpanzés estavam forrageando frutas caídas. Um macho dominante, estimado em cerca de 120 libras, estava a vários metros de uma fêmea carregando um filhote. O guarda florestal mediu visualmente a distância e posicionou o grupo de trekking a aproximadamente 7 metros em um semicírculo solto ao longo da trilha. Vanessa deu um passo à frente para se enquadrar com os chimpanzés atrás dela. Ela levantou o bastão de selfie acima da altura do ombro, inclinando a câmera de volta para o rosto e os animais. A alça de pulso estava firmemente presa ao redor do antebraço. O bastão estendido reduziu o espaçamento aparente entre ela e os chimpanzés em vários pés. Em segundos, o macho dominante se levantou. Testemunhas descreveram uma piloereção visível ao longo de seus ombros e parte superior das costas. Ele emitiu um grito rápido e bateu no chão com uma mão. O guarda instruiu o grupo a recuar lentamente sem se virar. A maioria obedeceu imediatamente. Vanessa permaneceu na frente, ajustando sua câmera. Quando o bastão estendido entrou no espaço imediato do macho, estimado posteriormente em menos de 3 metros, ele avançou. A distância foi rapidamente reduzida sobre o terreno irregular. Ele agarrou o eixo de fibra de carbono com ambas as mãos. A força foi transmitida diretamente, através da alça, para o braço de Vanessa, girando-a para frente enquanto ela perdia o equilíbrio no solo úmido. Registros médicos mais tarde confirmaram uma luxação anterior do ombro consistente com tração. Ela foi puxada por vários pés antes de cair sobre o lado direito. O chimpanzé manteve a pegada no bastão brevemente, depois soltou-o e agarrou sua mão esquerda, enquanto ela tentava se apoiar. Ele mordeu os dedos. 3 dedos foram amputados traumaticamente nas articulações distais. Notas cirúrgicas posteriormente descreveram padrões de avulsão por esmagamento típicos de mordidas de primatas de alta pressão. A perda de sangue da mão foi significativa, mas inicialmente controlável com compressão no local. O chimpanzé desferiu golpes rápidos com a mão aberta na cabeça e parte superior do corpo dela. Vanessa sofreu uma fratura deprimida no crânio, acima da região temporal esquerda, consistente com o impacto de alta força contra o chão. O bastão de selfie quebrado permaneceu preso ao seu pulso. O chimpanzé segurou brevemente o eixo fraturado e golpeou para baixo antes de descartá-lo. O bastão de fibra de carbono, posteriormente recuperado em 2 partes, mostrou estilhaçamento no ponto médio. Todo o contato durou menos de 2 minutos. O macho deu uma segunda mordida no antebraço dela e vários golpes rápidos antes de interromper o contato. Ele se moveu de volta em direção à vegetação, vocalizando e realizando breves movimentos de exibição. Os chimpanzés próximos aumentaram a distância e não participaram do encontro. O guarda manteve a posição até que o macho criou uma separação clara antes de avançar. Vanessa estava consciente, mas desorientada, com sangramento intenso na mão esquerda, lacerações profundas no rosto e respiração cada vez mais difícil, consistente com choque e resposta à dor. Um kit de campo foi usado para aplicar bandagens de pressão direta e uma faixa de compressão, enquanto o braço ferido era estabilizado contra o torso. Uma vez que o sangramento foi parcialmente controlado, o grupo iniciou uma evacuação controlada ao longo da trilha estabelecida. O movimento foi desacelerado pelo terreno irregular e pela necessidade de manter a imobilização. Foi feito contato por rádio com o suporte do parque para preparar o acesso de veículos. As equipes terrestres chegaram a um ponto de acesso de guarda florestal em cerca de 25 minutos, onde a transferência para a extração por veículo foi concluída. Em um hospital regional, exames de imagem confirmaram uma fratura de crânio deprimida com hemorragia intracraniana, múltiplas fraturas de costelas e trauma extenso de tecidos moles. Ela foi estabilizada e preparada para a transferência aérea em direção a Kampala. Durante o transporte, seu estado neurológico piorou rapidamente, consistente com hemorragia intracraniana em expansão agravada pela perda de sangue.
Ela sofreu uma parada cardíaca durante o trajeto. Os esforços de ressuscitação não tiveram sucesso. O relatório oficial listou a causa da morte como lesão cerebral traumática grave, com hemorragia intracraniana, com hipovolemia contributiva devido a trauma nos membros superiores. A revisão dos dados recuperados da câmera, terminando quando o dispositivo atingiu o chão, confirmou que a diretriz de 7 metros foi violada pelo bastão estendido antes da carga. Nenhum outro visitante fez contato físico com o chimpanzé. As autoridades de vida selvagem posteriormente reforçaram a aplicação da distância mínima e proibiram formalmente bastões estendidos e paus de selfie durante as caminhadas com chimpanzés. Depois que uma câmera capturou quão rapidamente uma distância segura de visualização pode colapsar na floresta, o próximo incidente ocorreu em um santuário cercado no condado de Riverside, onde um criador de conteúdo e um macho cativo de 63 quilos se encontraram através de 5 centímetros de cerca de arame, e a barreira se mostrou mais fina do que qualquer um esperava. Era 12 de agosto de 2016, e as colinas ondulantes do condado de Riverside desvaneciam-se na luz do entardecer, além do perímetro de cercas de arame do santuário de primatas. Dentro da cerca secundária, pátios de concreto e recintos de malha de aço abrigavam 17 chimpanzés adultos com hierarquias de dominância estabelecidas e preocupações comportamentais anteriores. Gritos de chimpanzés, portões de metal e cascalho se movendo se espalhavam pelo ar, enquanto a equipe completava as verificações de fim de dia. Maya Patel estava produzindo conteúdo ASMR de seu apartamento à beira do rio há 18 meses, ganhando uma receita modesta de anúncios de aproximadamente 8 mil assinantes. Aos 22 anos, ela se sustentava com trabalhos temporários enquanto construía seu canal, frequentemente buscando ambientes sonoros incomuns para diferenciar suas gravações. Os vídeos recentes dela apresentavam a ambiência da vida selvagem ao ar livre, e ela acreditava que um ambiente controlado de santuário poderia fornecer material único. O sistema de microfone binaural que ela usava tinha sido uma despesa significativa, e ela esperava que as vocalizações dos primatas pudessem aumentar o engajamento. Maya conheceu Carla, uma voluntária no santuário, 3 semanas antes durante um encontro de caminhada local. Após várias conversas, Carla concordou em deixar Maya se posicionar perto da malha externa durante a alimentação noturna, instruindo-a a permanecer fora da barreira e evitar colocar as mãos ou o rosto perto das aberturas. Os recintos usavam cercas em camadas, uma estrutura interna de contenção e uma cerca externa de arame, com aberturas de aproximadamente 5 centímetros. O design reduzia, mas não eliminava o alcance. Placas afixadas alertavam os visitantes para manterem-se a pelo menos 3 pés de distância devido à envergadura dos chimpanzés, que pode exceder 4 pés quando estendida. Chimpanzés em cativeiro podem exibir agressividade repentina, particularmente machos adultos reagindo a provocações percebidas ou pressão de status. Eles possuem grandes dentes caninos capazes de causar graves lesões em tecidos moles. Ataques documentados frequentemente envolvem o rosto e as mãos durante o contato próximo. Machos em cativeiro podem avançar em direção às barreiras, bater na malha ou alcançar através de aberturas quando excitados. As condições à noite estavam secas e calmas, enquanto Maya se preparava do lado de fora do recinto de Bruno. O chimpanzé macho adulto estava comendo frutas e ração comercial para primatas no pátio adjacente. Carla destrancou um portão lateral de acesso para a entrada de equipamentos. Depois saiu para completar tarefas de limpeza em outro prédio, lembrando Maya de fechar o portão quando terminasse. Bruno ocasionalmente se aproximava da grade, mostrando piloereção e movimentos rápidos em direção à cerca. Os registros do santuário mais tarde descreveram isso como exibições de dominância rotineiras, comportamentos que sinalizam excitação aumentada, mas que nem sempre precedem um ataque. Maya ajustou os níveis do microfone e se aproximou para melhorar a captura de som. Para incentivar os ruídos contínuos de alimentação, ela fez vocalizações suaves. Quando se inclinou para frente, seu rosto ficou a cerca de 45 centímetros da cerca, dentro do alcance documentado do braço de um chimpanzé adulto se os dedos se estenderem através da malha. Um cabo de microfone estava pendurado sobre seu ombro, em direção à barreira. Sem aviso, além de um movimento rápido para frente, Bruno avançou. Ele estendeu um braço através da malha, agarrando o cabo do microfone pendurado e parte da roupa de Maya. O puxão repentino fez com que sua cabeça fosse empurrada para frente contra a cerca de arame. Seu nariz e lábio superior pressionaram a grade de metal, colocando o tecido macio ao alcance da boca de Bruno através da abertura. Os chimpanzés conseguem manobrar suas mandíbulas através de uma malha de 5 centímetros o suficiente para morder tecido que se projeta. Bruno mordeu o nariz de Maya. Registros médicos posteriormente documentaram uma avulsão completa da cartilagem nasal e do tecido mole circundante, consistente com um mecanismo de mordida e puxão forçado, em vez de trauma por esmagamento. Quando Maya tentou recuar, a tensão do cabo e do tecido limitou brevemente seu movimento. Bruno soltou e imediatamente mordeu novamente, agarrando seu lábio superior e parte do tecido circundante. O padrão irregular de rasgo correspondia a perfurações caninas seguidas por força de puxão. Toda a luta durou apenas segundos. Maya caiu para trás quando o cabo se soltou. A perda de sangue foi rápida, mas externa, típica de lesões de avulsão facial que sangram muito, mas não são imediatamente fatais se os vasos principais permanecerem intactos. Bruno retirou o braço e recuou alguns metros para dentro do recinto, mostrando breve agitação antes de retomar o comportamento de andar de um lado para o outro, posteriormente registrado nos logs do incidente. O dispositivo de gravação permaneceu no chão fora da cerca, continuando a capturar o som ambiente. O ataque durou menos de 15 segundos. Maya permaneceu consciente, vocalizando e tentando cobrir o rosto. Embora o fluxo de ar nasal estivesse comprometido, suas vias aéreas permaneceram abertas. Não houve perda de consciência devido à mordida em si. Carla retornou aproximadamente 20 minutos depois, durante uma verificação de equipamento, e encontrou Maya sentada contra a cerca sangrando muito.
Ela chamou o 911 e aplicou gás do kit de primeiros socorros do santuário para controlar a hemorragia. Os paramédicos chegaram em 12 minutos e transportaram Maya para o hospital. Médicos de emergência garantiram sua via aérea, administraram fluidos intravenosos e iniciaram a estabilização cirúrgica. Ela sobreviveu à operação inicial e, mais tarde, passou por vários procedimentos reconstrutivos, incluindo reconstrução nasal em etapas usando enxertos. A gravação de áudio forneceu aos investigadores uma linha do tempo clara, desde a preparação até o ataque e suas consequências, mas não alterou as evidências físicas documentadas no local. O santuário fechou 6 meses depois, após revisão de seguro e escrutínio regulatório sobre as políticas de acesso. Nenhuma acusação criminal foi feita, pois Maya havia entrado com permissão da equipe, mas fora do horário padrão de visitação. As reivindicações civis foram resolvidas de forma privada. Bruno permaneceu alojado em uma instalação restrita sob protocolos reforçados de não contato, e o incidente foi adicionado aos registros estaduais que documentam ataques graves de chimpanzés em cativeiro nos Estados Unidos. Depois que um rosto foi dilacerado apenas por uma abertura na cerca, a próxima violação não aconteceria ao ar livre. Ela se desenrolaria dentro de um corredor de pesquisa seguro, onde um estagiário de pós-graduação solitário e um macho cativo de 73 quilos transformaram uma reinicialização momentânea de energia em outro lembrete brutal de quão pequena é a margem entre a rotina e a catástrofe. Era 8 de novembro de 2017. Dentro de uma instalação de pesquisa de primatas no meio oeste, ar filtrado movia-se através de recintos de concreto selados ao longo da ala leste. Portas de aço com fechaduras eletrônicas abrigavam chimpanzés em estudos de longo prazo. Durante os procedimentos noturnos, as luzes fluorescentes piscavam enquanto os sistemas mudavam brevemente entre a energia primária e a de backup. Derek Walsh, 23, era um estagiário de pós-graduação em biologia, não remunerado há 8 meses, enquanto compartilhava moradia perto do campus. Ele ajudava com o enriquecimento e a coleta de dados envolvendo Léo, um chimpanzé macho adulto usado em estudos de tela, sensível ao toque e reconhecimento de objetos. O interesse acadêmico de Derek na aprendizagem de primatas o levou a demonstrar como os cartões-chave abrem portas durante a limpeza de rotina, uma prática que os supervisores desencorajavam porque aumentava a proximidade com os machos adultos. Ele frequentemente passava longos períodos perto do recinto de Léo durante as rondas de alimentação e saneamento, segurando objetos até o painel de visualização reforçado enquanto explicava os procedimentos em voz alta. Lembretes anteriores haviam sido documentados sobre a manutenção de distância dos machos adultos, especialmente durante períodos de excitação aumentada. A tese de Derek focava na aprendizagem por observação em primatas cativos, e ele registrou notas informais sobre a atenção de Léo às rotinas humanas, embora essas observações não fizessem parte do protocolo aprovado. Chimpanzés machos adultos geralmente pesam entre 120 e 170 libras, mas possuem uma força significativamente maior na parte superior do corpo do que humanos adultos, especialmente na força de tração. As estimativas de força de mordida variam de 1.000 a 1.300 libras por polegada quadrada. Em cativeiro, a agressão ocorre mais frequentemente durante exibições de dominância ou respostas territoriais, e ataques severos frequentemente envolvem as mãos, pés, rosto e área genital. Naquela noite, Derek entrou no corredor da ala leste para a limpeza de rotina com seu cartão magnético preso na cintura. Uma breve oscilação de energia fez as luzes piscarem e certos sistemas de portas eletrônicas reiniciarem antes que os geradores de backup estabilizassem a carga. Durante essa janela de reinicialização, Derek se aproximou do recinto de Léo para verificar a trava da abertura de alimentação. Léo alcançou através da abertura parcialmente aberta e agarrou o cartão-chave pendurado, puxando-o para dentro com a rápida extensão do braço típica de machos adultos acostumados à obtenção de alimentos. Em vez de notificar imediatamente a segurança, Derek se aproximou e tentou recuperar o cartão através da abertura. Léo recuou ligeiramente dentro do recinto enquanto o segurava. Quando Derek se inclinou para a frente e estendeu o braço mais fundo na abertura, Léo avançou e agarrou seu antebraço, puxando-o contra a porta. Naquele momento, o trinco secundário interno, que precisava ser manualmente ajustado após as alimentações, não estava totalmente engatado. A inspeção posteriormente encontrou-a em uma posição quase fechada, em vez de trancada. Com a trava parcialmente solta e a porta não totalmente encaixada após o ciclo de energia anterior, o puxão de Léo, combinado com a pressão para a frente de Derek, fez a porta se mover dentro de sua moldura. O movimento criou espaço suficiente para Léo forçar a barreira a abrir e entrar no corredor. O chimpanzé imediatamente iniciou um ataque de dominância. Léo derrubou Derek no chão de concreto, usando ambos os braços e o peso do corpo, golpeando e mordendo em rápida sucessão. Imagens posteriores confirmaram que o ataque começou segundos após Léo passar pela porta. Léo mordeu o antebraço esquerdo e a panturrilha de Derek, rasgando a pele e o músculo subjacente através de movimentos repetidos de puxar e torcer. As lesões eram consistentes com ataques documentados de chimpanzés, lacerações profundas, avulsão de tecido e trauma de esmagamento causado por dentes caninos, em vez de remoção precisa ou cirúrgica. O ataque durou menos de 3 minutos. Léo mordeu as mãos e as pernas inferiores de Derek, enquanto mantinha controle físico com os braços. Houve sangramento significativo de múltiplos ferimentos, particularmente no antebraço, onde o tecido muscular foi rasgado. Derek tentou proteger o rosto e o pescoço, sofrendo fraturas adicionais nos dedos e um corte grave no couro cabeludo. O comportamento do chimpanzé refletia agressão territorial e resposta de dominância, não um ataque coordenado às artérias ou prolongamento deliberado do ferimento. Alarmes de segurança foram acionados automaticamente quando a violação do corredor foi detectada. A equipe em uma ala adjacente iniciou procedimentos de bloqueio de emergência.
Evidências em vídeo mostraram mais tarde Léo se desengajando e recuando em direção à entrada do recinto antes da chegada dos socorristas. O pessoal usou barreiras de vara para contê-lo, enquanto um veterinário administrava sedação intramuscular por meio de dardo. Os paramédicos chegaram a Derek em poucos minutos. Ele estava consciente, mas em choque hipovolêmico devido à perda de sangue. Os socorristas aplicaram torniquetes no braço esquerdo e na perna direita e o transportaram para um centro de trauma regional. Registros hospitalares documentaram múltiplas mordidas profundas, avulsão parcial de músculo do antebraço esquerdo e da panturrilha, fraturas em 3 dedos e danos extensos aos tecidos moles. Não havia evidências de remoção controlada ou seletiva de tecido. As lesões estavam alinhadas com mordidas e puxões de alta força, típicos de ataques de chimpanzés. Derek sobreviveu à cirurgia de emergência, mas precisou de múltiplos procedimentos reconstrutivos ao longo do ano seguinte para tratar a perda muscular, danos nos nervos e mobilidade reduzida em sua mão esquerda. O instituto imediatamente proibiu o trabalho solo com machos adultos e exigiu verificação dupla de trancas para acesso ao corredor. Os reguladores foram notificados sobre as regras de incidentes com vida selvagem, e Léo foi transferido para uma instalação de primatas de maior segurança. Relatórios oficiais atribuíram o evento a erro humano e a uma tranca não completamente segura, reforçando que chimpanzés machos adultos, independentemente do condicionamento, podem exibir agressão súbita e severa. Depois que um homem aprendeu que alguns centímetros de controle de acesso podem colapsar sob pressão, a lição o seguiu para o oeste, em um zoológico lotado na Califórnia, onde um influenciador de fitness, uma corda de reboque e um macho adulto de 70 quilos, chamado Koba, colidiriam diante de milhares. Era 23 de junho de 2018. Amplos caminhos de concreto em um grande zoológico credenciado na Califórnia curvavam-se por recintos reforçados de vidro, malha e barreiras recuadas. Placas delineavam regras estritas de não contato enquanto a equipe se movia pela multidão da tarde. Além da linha de observação, um habitat de chimpanzés em camadas, com rochas artificiais e estruturas de escalada, foi projetado para contenção segura. Marcos Rivera trabalhava como personal trainer em Oceanside há 3 anos, construindo um modesto segmento online através de conteúdo de desafios de fitness. Aos 26 anos, o pai recentemente divorciado complementava sua renda com postagens patrocinadas e demonstrações de força em formato curto. Ele comparava estatísticas de levantamento humano com dados publicados sobre a força animal, incluindo pesquisas que mostram que chimpanzés possuem corpos superiores desproporcionalmente fortes em relação ao seu tamanho. O porte de 120 quilos de Marcos e seu histórico em levantamento de peso o levaram a enquadrar o segmento como uma comparação de alavancagem e resistência de pegada, em vez de uma luta direta. O habitat dos chimpanzés usava vidro laminado reforçado, fossos secos e estruturas para escalar. A colônia incluía Koba, um macho adulto. Machos adultos podem exercer forças de mordida superiores a 1000 libras por polegada quadrada e frequentemente atacam as mãos, o rosto e os genitais em ataques sérios. Em cativeiro, eles podem reagir agressivamente a movimentos súbitos, contato visual direto ou desafios territoriais percebidos. A tarde de 23 de junho trouxe um fluxo constante de visitantes, enquanto Marcos se posicionava perto da barreira externa, conversando com um pequeno grupo de espectadores enquanto segurava um pedaço de corda de reboque. Imagens de vigilância mostraram mais tarde ele subindo em um parapeito decorativo baixo, balançando uma perna sobre uma grade de segurança secundária, claramente marcada apenas para funcionários, e descendo aproximadamente 4 pés na zona restrita do habitat. A superfície de pouso era de concreto compactado coberto com fibras de madeira espalhadas. Nenhum tratador estava ao alcance imediato no momento em que ele entrou. Vários visitantes gritaram para ele voltar, enquanto ele se movia rapidamente em direção a uma das cordas de escalada verticais suspensas por uma estrutura de aço. Koba reagiu em segundos. Em vez de se aproximar pelo chão, o chimpanzé agarrou uma corda do habitat e subiu rapidamente usando puxões coordenados de braço sobre braço e apoios com os pés. Os registros da instalação descreviam Koba como um macho adulto pesando aproximadamente 130 libras. Ele subiu cerca de 12 a 15 pés em aproximadamente 2 segundos, então soltou-se e caiu em direção a Marcos. O impacto empurrou Marcos para trás sobre o substrato de concreto. Koba imediatamente montou nele, assegurando a posição ao envolver suas pernas firmemente em torno do torso de Marcos e ancorando com uma mão no ombro. Marcos levantou os braços defensivamente. Koba redirecionou a atenção para as mãos, mordendo a mão direita e torcendo. Testemunhas relataram sons audíveis de estalos. Imagens médicas posteriores confirmaram múltiplas fraturas abertas nos metacarpos e falanges, juntamente com amputação traumática parcial de 3 dedos. A perda de sangue tornou-se visível na superfície de concreto. Koba mudou de posição novamente, desferindo uma mordida forte na região da virilha. Ataques de chimpanzés documentados frequentemente envolvem o ataque ao rosto, mãos e genitais. Registros cirúrgicos posteriormente descreveram um trauma extenso nos tecidos moles, consistente com um movimento de morder e puxar. Lacerações adicionais foram infligidas nos antebraços e coxas de Marcos durante a luta. A equipe do zoológico chegou ao perímetro do recinto em poucos minutos, utilizando extintores de incêndio e dispositivos sonoros altos enquanto preparavam o equipamento de tranquilização. A confrontação permaneceu confinada a um pequeno raio próximo à estrutura de cordas até que os socorristas puderam intervir. Toda a altercação física durou menos de 1 minuto. Imagens gravadas por visitantes e vídeos de segurança foram posteriormente usados como evidência em revisões internas e processos legais. A equipe disparou dardos tranquilizantes, e Koba se desengajou e recuou em direção à estrutura de escalada antes que a sedação fizesse efeito. Os socorristas chegaram cerca de 8 minutos após a chamada para o 911. Marcos apresentou choque hipovolêmico devido à perda de sangue na mão e na virilha.
Os paramédicos aplicaram torniquetes e o transportaram para um centro de trauma. Os cirurgiões realizaram a reconstrução, mas 3 dedos não puderam ser reimplantados. O incidente levou a uma revisão de segurança e as reivindicações civis foram resolvidas de forma privada. Marcos sobreviveu com perda permanente da mão dominante e lesão reprodutiva de longo prazo, e o caso continua sendo citado em briefings de segurança com chimpanzés. Após uma façanha na Califórnia, destinada a provar a força humana terminar em osso quebrado e perda permanente, o cenário muda para uma lua de mel na Tanzânia, onde um homem com um bolo de casamento saiu da trilha em direção a um macho alfa selvagem e a floresta fechou a distância em segundos. Era 19 de setembro de 2014. Em costas íngremes e florestadas, acima de um grande lago da África Central, estavam sob o ar úmido da manhã, sob um denso dossel de mogno e figueira. Clareiras estreitas cortavam a floresta, moldadas pela chuva sazonal e pelo movimento da vida selvagem. Grupos de chimpanzés selvagens moviam-se entre áreas de alimentação, marcadas por gritos distantes e galhos se movendo acima. Elias Novak, de 28 anos, e Clara Novak, de 28 anos, estavam casados há uma semana. O casal vivia em Minneapolis e havia economizado por 2 anos para comprar um pacote de safari modesto que incluía uma caminhada guiada para ver chimpanzés. Elias trabalhava em suporte de tepreiro para um fornecedor regional de saúde e Clara era higienista dental. Nenhum dos dois tinha experiência prática com primatas selvagens, além de visitas a zoológicos e documentários. O grupo de trekking naquela manhã incluía 6 turistas e um guia local licenciado. Durante a orientação pré-caminhada, o guia repetiu 4 regras: manter uma distância mínima de 7 metros, mover-se devagar, não oferecer comida e nunca tentar contato físico. Os chimpanzés de Gombe são totalmente selvagens. Desde a década de 1960, começando com a pesquisa liderada por Jane Goodall, o parque tem sido estudado de perto pela estrutura social dos chimpanzés e hierarquias de dominância masculina. Machos adultos competem intensamente por status, com exibições que incluem investidas, arrastar de galhos, vocalizações altas e agressão direcionada. Embora os chimpanzés em áreas de turismo regulado geralmente sejam cautelosos com os humanos, eles podem responder de forma defensiva se o espaço pessoal for invadido. Ataques graves geralmente envolvem mordidas no rosto, mãos e genitais. Fatalidades em ambientes de parque são raras, mas o contato prolongado com um macho adulto pode causar trauma severo. Naquela manhã, o grupo de chimpanzés estava forrageando frutas em uma clareira baixa. Um macho adulto estava sentado um pouco afastado, observando a área. De acordo com a declaração posterior do guia, Elias avançou vários pés além do limite recomendado enquanto segurava um pequeno recipiente. Ele retirou um pedaço de bolo e levantou o braço ligeiramente para frente. O guia instruiu-o a recuar. Elias permaneceu no lugar por vários segundos. Clara estava atrás dele e à direita, a cerca de 20 pés de distância, segurando seu telefone. A postura do chimpanzé mudou. Testemunhas descreveram o macho levantando-se de uma posição sentada para uma postura bípede, com pila ou ereção visível ao longo dos ombros. Ele emitiu um grito curto e começou uma carga rápida para frente. A distância foi fechada em menos de 2 segundos. Elias virou-se para recuar, mas tropeçou no terreno irregular. O contato inicial foi direcionado ao tronco superior de Elias. O chimpanzé o golpeou e puxou para baixo. As mordidas foram concentradas no rosto e nas mãos, consistente com padrões conhecidos de agressão de chimpanzés que visam áreas usadas em exibições de ameaça. Clara e o guia relataram ter ouvido Elias gritar uma vez antes de o chimpanzé arrastá-lo por vários pés através da clareira. O guia tentou intervir usando comandos vocais altos e jogou um galho em direção ao animal para criar distração. 2 chimpanzés adicionais vocalizaram de árvores próximas, mas não se juntaram ao contato. O macho adulto manteve o aperto por vários segundos, mordendo repetidamente o rosto e o antebraço esquerdo. Laceracões graves ocorreram nas bochechas e na linha do maxilar. 2 dedos da mão esquerda de Elias foram parcialmente amputados durante movimentos defensivos. O chimpanzé se afastou brevemente, depois avançou novamente quando Elias tentou rastejar para trás. Uma segunda mordida no pescoço causou um trauma profundo e penetrante abaixo do maxilar. O guia bateu no chão com um galho enquanto gritava e se aproximava. Nesse momento, o chimpanzé soltou e recuou cerca de 15 jardas, continuando a vocalizar antes de se juntar ao grupo. Do primeiro contato até o afastamento, as testemunhas estimaram que menos de 1 minuto havia se passado. Elias permaneceu consciente, mas estava sangrando muito devido a ferimentos profundos no rosto e no pescoço. Clara usou uma camisa extra para aplicar pressão, enquanto o guia chamava a equipe do parque por rádio para assistência de emergência. Os guardas chegaram em cerca de 18 minutos e organizaram a evacuação para um posto médico à beira do lago. Quando ele chegou ao atendimento, já havia ocorrido uma perda significativa de sangue. Os socorristas documentaram um trauma extenso de tecidos moles na parte inferior do rosto, lesões de avulsão envolvendo o nariz e os lábios, fraturas no osso da bochecha esquerda e feridas profundas por perfuração na parte superior do pescoço. Ele sofreu uma parada cardíaca durante o transporte. Os esforços de ressuscitação começaram imediatamente após a chegada à clínica, mas não tiveram sucesso. Ele foi declarado morto pouco depois. O relatório médico determinou que a causa da morte foi choque hemorrágico devido à lesão vascular no pescoço, combinada com trauma facial grave. Não houve indicação de contato prolongado além do encontro inicial.
A gravação do telefone de Clara capturou a exibição inicial do chimpanzé antes do dispositivo cair. A revisão do áudio confirmou que o ataque foi breve. As autoridades documentaram solo perturbado, evidências de sangue e marcas de arrasto de cerca de 6 pés no local. O grupo de chimpanzés não mostrou comportamento anormal depois. Os oficiais concluíram que o incidente resultou de uma intrusão de curta distância e violação das regras de distanciamento do parque. Elias Novak morreu uma semana após seu casamento em uma clareira da floresta, onde primatas selvagens operam sob regras sociais naturais. Evidências físicas, descobertas médicas e depoimentos de testemunhas alinharam-se com um ataque defensivo breve e de alta intensidade por um chimpanzé macho adulto, desencadeado pela proximidade e a apresentação não autorizada de alimentos. Obrigado por assistir. Se você gosta dessas histórias, clique aqui.